Muito bem. A semana passada eu fiz aqui um experimento que me revelou muito sobre o estado de coisas no Brasil, confirmando coisas que eu já imaginava há muito tempo. Eu coloquei lá uma notinha dando ciência de um experimento que eu tinha assistido em várias versões, o mesmo experimento, em páginas de terraplanistas, experimento no qual eles negavam o famoso argumento do navio que desaparece no horizonte. Quer dizer, alegado, vamos dizer, prova da esfericidade da Terra é o fato de que o navio, no horizonte, ele vai desaparecendo, primeiro pela parte de baixo, no fim sobra só a parte do meio para cima do casco e no fim só o mastro, né? Eles fizeram experimento várias vezes, em vários lugares, todos com muito cuidado, especialmente os do site que eles chamam Terra Convexa, né? Fizeram várias vezes, fizeram no Lago Titicaca, no Rio de Janeiro. E o fato é o seguinte, o navio desaparece por efeito de refração, mas com um telescópio você consegue ainda observar que ele está lá, tá certo? E alegar a refração é o contrário, a refração faz desaparecer a parte de baixo. A parte de baixo aparece até em estrada, quando você está vendo o carro longe, some os pneus, depois some metade, né? O sujeito fez também um experimento, ele andando num corredor, o sapato dele vai desaparecendo, e assim por diante, quer dizer, a coisa vai desaparecendo de baixo para cima. Lógico que isso aí é só um dos inumeráveis argumentos que pode ser posto em discussão, né? Então, se existe uma teoria qualquer, você tem inumeráveis argumentos e experimentos em favor dela, bom, você derrubar um deles não quer dizer que a situação está encerrada. E eu coloquei só isso, digo, olha, eu não entendo desse negócio de terra plana, não estudei isso, mas eu vi esse aqui e achei interessante e não achei nenhuma refutação efetiva. Tinha algumas tentativas de refutação, mas todas elas voltavam a usar o mesmo argumento que estava sendo ali discutido. Isso aí não vale, isso aí chama-se, em lógica, chama-se petição de princípio. Quer dizer, você toma como premissa aquilo mesmo que você está querendo demonstrar. É um erro lógico banal. Muita gente mandou, por exemplo, outros então... Bom, vários usavam argumentos clássicos também. Mas esses argumentos não estavam em discussão. Estava em discussão somente este problema do navio no horizonte. Eu falei, bom, vamos ver como é que o pessoal vai reagir a isso. Imediatamente surge uma discussão feroz, pró e contra a terra plana. Eu disse, mas eu não falei nada de terra plana, pô. Eu só falei de um experimento, né? Esse experimento, somado a outros, e a uma infinidade de argumentos, pode levar, vamos dizer, a um argumento em favor da terra plana, tá certo? Mas ele, por si mesmo, ainda não colocou, vamos dizer, a planicidade da Terra em discussão. Então, eu vi o seguinte, no Brasil as pessoas não leem o que está escrito. Isso já dizia o Cláudio Moura Castro, que tinha excelente coluna sobre educação na Veja. E o brasileiro não lê o que está escrito, ele lê aquilo que ele imagina que, no fundo, o autor quis dizer. E aparecia vários caras lá assim dizendo, não, confessa logo que você é terraplanista. Eu disse, mas como que eu vou confessar? Eu não sei se eu sou terraplanista, eu não sei nada a respeito desse assunto. Eu sou total ignorante nisso aqui, eu apenas vi uns vídeos e achei que esses vídeos, no tocante a este ponto do navio que desaparece no horizonte, estava certo e ninguém tinha refutado, né? Daí aparece um sujeito, dessa vez um terraplanista, dizendo, Olavo diz que a terra plana não pode ser refutada, é irrefutável. Eu falei, não falei nada disso, nem falei terra plana, muito bem que isso é irrefutável. Eu falei, quem sou eu para entrar nesse assunto? Eu digo, se vocês querem discutir negócio de terra plana, vocês têm que discutir com os caras que se dedicam a isso, ou a favor ou contra. Dos que estão a favor, tinha lá o J. Martins e o Afonso de Vasconcelos Lopes. Esses entendem mesmo do assunto. E olha, discutir com eles não é fácil. Por isso mesmo, eu não me meto a discutir. Eu só fiquei neste ponto do filminho. O filminho é muito claro ali. Então, daí eu me lembrei o seguinte, eu me lembrei que na Idade Média havia concepções da Terra que misturavam o negócio da Terra esférica e Terra plana. Dizia, não, a Terra é grosseiramente esférica, mas tem pedaços planos. E isso aí desapareceu por volta de 1600 e foi substituído pela ideia da esfera completa, não é isso? Que é justamente o que está em discussão agora. Daí aparece os caras e falam, não, você é uma besta quadrada, porque Eratóstenes já demonstrou isso aí, não sei quando. Eu falei,
Pô, você não sabe nem o nome do cara, você está misturando Eratóstenes com Aristóteles, pô. Né? E dá palpite. Daí aparece aquela besta do Felipe Feto, né? Dizendo, olha aqui a refutação, seu asno. E põe aquela foto da NASA, né? Que é chamado Mármore Azul, né? Essa foto é totalmente fake. A NASA confessou que é fake, ela montou aquilo com pedacinhos de outras fotos. Aquilo não é uma foto da Terra. Ademais, a NASA, a credibilidade da NASA é mínima. A NASA já disse que os filmes originais do passeio na Lua foram perdidos porque eles usaram para gravar outras coisas, estavam com falta de fita e gravaram. Você imagina, a NASA com o seu orçamento de trilhões do dia a dia para comprar fita, pegou essa fita preciosa, né, documenta os caras andando na Terra e usou para gravar não sei o que, sei lá, cena de sexo, não sei qualquer coisa, festinha de aniversário, e sumiu, né? Depois o Neil Armstrong e o Buzz Aldrin, né, foram para a Holanda e deram para o presidente da Holanda uma pedra da Lua, né, um monumento, um negócio de documento histórico. Era falsa, era madeira petrificada. Quer dizer, tem tanta treta na NASA que eu acho melhor não alegar. Não estou negando a autoridade da NASA, mas você não pode tomá-la como um elemento probante e indiscutível. Isso é estupidez. E o pessoal continuou discutindo a Terra plana. E ninguém falava nada do experimento. Quando falava era para xingar o experimento, só xingar. Não, isso é uma besta, o cara usou uma máquina Nikon, não sei o quê, patati, patati. Meu Deus do céu, eu não consegui criar uma discussão sobre o ponto do qual eu estava falando. Criei discussão sobre milhões de coisas, né? Inclusive, eu agora disse alguma coisa sobre a NASA, mas nos posts eu não disse nada contra a NASA. Mas daí os caras já estão discutindo, não, isso é teoria da conspiração contra a NASA. Eu falo, mas eu não falei de NASA nenhum, agora que eu estou falando, pô. Né? Em suma, eu vi o pessoal ter um problema de foco, assim, terrível. Aquele problema assinalado mesmo pelo Cláudio Moura Castro. As pessoas não leem textos, elas adivinham. Todo mundo está lendo assim. Alunos meus, que sempre me pareceram alunos sérios, bem inteligentes, fizeram isso, meu Deus do céu. Quer dizer, você quer discutir a Terra plana? Tá bom, você discute a Terra plana, mas vai discutir na sua página do Facebook, né? E vai discutir com as pessoas que estão tratando disso, que estão interessados nisso, né? Eu só dei um exemplo de um vídeo que, por acaso, eu vi e que me pareceu bem difícil de refutar. Na verdade, eu não sei se é possível refutar esse experimento, porque a única maneira de refutá-lo seria fazer um experimento oposto. Mas como fazer? Materialmente, como você vai fazer? Depois que você já botou o negócio no telescópio, o navio já apareceu inteiro quando ele deveria ter aparecido, como é que você vai fazer? Vai fazer o navio desaparecer? Eu não sei como refutar isso aí. Eu acho que este argumento dos terraplanistas, este especial, é irrefutável. Agora, a teoria da Terra plana é um negócio enormemente complicado. E tem aquela teoria do domo, que em cima tem as águas, aqui tem a atmosfera está presa dentro do domo. Outro que diz que embaixo tem um volume que tem cercado pela o Polo Sul, a Antártida não é um continente, é um muro, etc. Tudo isso eu não sei nada e não estou discutindo nada disso. Para você enfrentar a Terra plana, você vai ter que pegar todos os argumentos deles e discutir um por um. Eu não tenho tempo, nem interesse de fazer, nem capacidade de fazer isso, né? Mas se você está discutindo isso, você não está discutindo comigo, você está discutindo com eles. Agora, você não vai discutir com o Afonso, porque você vai se ferrar. Porque ele sabe muito mais geofísica e astronomia do que todos esses juntos, né? Tem um rapaz que eu gosto até muito, ele diz, o argumento dele, o movimento das formigas na Terra prova que a Terra é esférica. Você está brincando comigo, né? E as formigas se orientam baseadas num modelo esférico. Pode até ser que elas façam isso, mas não prova que elas tenham razão. Não é isso? Então, os animais podem, né, se orientar por milhares de sistemas de referência que só existem para eles. Se você pegar bem, por exemplo, o cachorro ouve ondas que nós não captamos. Né? Isso não quer dizer que ele está percebendo mais do que nós. Não, ele percebe um determinado tipo de estímulo, percebe mais que nós, e outro percebe menos. E assim por diante. Né? Tem animais que têm uma visão muito precária, se orientam pelo ouvido, tá certo? Isso não quer dizer que eles tenham razão e nós não. Quer dizer, tudo isso não é um argumento, na verdade.
Isso é apenas assim, brabeza, o sujeito ficou brabo. Por que fica brabo? Porque nós estamos acostumados com a ideia da Terra esférica desde o tempo dos gregos. Se bem que muitos desses adeptos da teoria do globo dizem que na Idade Média todo mundo acreditava em terra plana, que é uma coisa de uma ignorância monstruosa. Né? Terra plana, teoria mesmo da terra plana, você tem que ir muito antes da Grécia para você encontrar isso. Quando chega ali no Hiparco e Eratóstenes, acabou, né? Todo mundo já falava em terra esférica. Né? Então é uma coisa muito antiga. Esta coisa muito antiga foi muito reforçada com o advento da teoria do Copérnico, né, do heliocentrismo. Ora, o heliocentrismo nas últimas décadas foi submetido a um tratamento impiedoso pelo Wolfgang Schmidt e outros cientistas. Tá certo? Então, evidentemente, se você adere à ideia da Terra plana, você vai também ficar contra o heliocentrismo, porque essa Terra plana só é concebível como estática. Então você tem uma Terra plana estática e tudo está girando em volta. Bom, este problema é infinitamente complicado, está muito acima da minha capacidade. Eu precisaria, se eu dedicasse pelo menos 2 anos da minha vida para isso, talvez eu tivesse uma conclusão. Mas é o tal negócio, as pessoas não estão discutindo o que eu disse, elas estão discutindo, vamos dizer, as imagens que por associação de ideias elas ligaram com aquilo. Mas isso não é leitura, isso é analfabetismo funcional gravíssimo. Quer dizer, você não tem a apreensão do sentido específico do que está escrito. Você só pega coisas parecidas, análogas, às vezes longínquamente análogas. Ora, eu vejo que no Brasil, tudo que se escreve a meu respeito, na mídia, é tudo assim. A gente não vê o que eu disse e o que eu fiz. Ele associa com alguma coisa. E essa coisa para ele é a realidade. Loucura, loucura mesmo. Baseada assim, em pessoas que não lê o que está escrito. Lê aquilo que se passa na imaginação dela. Né? Quando ela lê aquelas coisas, passa uma série de imagens e ela acredita nessa imagem. E agora, com o negócio da Terra plana, não falei nada de Terra plana. A expressão Terra plana nem apareceu. Eu disse, olha, eu vi esse experimento que mostra as águas planas, a planicidade da superfície da água. E pronto, virei não apenas um terraplanista, mas virei o chefe da escola terraplanista no Brasil. E está um monte de gente escrevendo sobre isso na mídia. Mas que são loucos mesmo, né? Agora, os meus livros esses caras não leem, nem têm capacidade. Né? Daí, o mais curioso é o seguinte, esse pessoal se junta aos milhares, escrevem contra mim todo dia, são 5 ou 6 matérias por dia, só nos grandes órgãos de mídia, 5 ou 6 por dia, há mais de 2 anos, né? Sem contar o que começou antes, que começou no tempo do Orkut, né? Tem um site que tinha no mínimo 10 mil mensagens lá. Faz tudo isso e depois ainda aparece um cara que me chama de covarde. Eu digo que se juntem 10 mil pessoas para bater em um, ele que é o covarde. Quer dizer, por que ele diz isto? Qual o sinal de covardia? Ele não pegou nenhum. Mas é uma imagem que passa pela mente dele, ele se vê, eu sou o herói que estou batendo no covarde. E ele acredita nisso na hora que ele pensa isso. Ou seja, ele não acredita no que ele vê, ele acredita no que imagina. E no Brasil está todo mundo assim. Eu estou falando para vocês, esse negócio de analfabetismo funcional é a coisa mais grave que já aconteceu no Brasil. E vocês não pensem que por vocês serem adultos, né, já formados, etc., vocês estão imunes a essa influência. Não estão. O analfabetismo funcional pega, porque você lê coisas escritas por essas pessoas. Uma coisinha dessa que você acredite, você já começa a baixar o seu QI, a sua capacidade de leitura. Eu vejo por essas mensagens que me mandaram o negócio da Terra plana. Eu não recebi uma que discutisse seriamente o experimento. Nenhuma. Era só pró e contra Terra plana. Eu digo, olha, eu partindo desse experimento até eu chegar na discussão da Terra plana vai uns 2 anos. Por quê? Eu não imagino que você aceitar verdades científicas estabelecidas por consenso como uma coisa que não pode ser discutida seja uma atitude cientificamente respeitável, não é?
tudo pode ser discutido. Tudo, 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 tudo. Não é isso? Não importa que seja um consenso científico. Aliás, consenso científico é a maior fonte de erros do mundo. Eu me lembro, por exemplo, nos anos 80, havia a tese defendida pelo Clube de Roma de que em 20 anos todas as estradas do mundo estariam congestionadas e teriam que eliminar os carros. Isso defendido por 40 cientistas de primeiro plano. Daí veio a tese do congelamento geral, ia congelar tudo, logo trocada pelo aquecimento global. Eu já vi tese de que o colesterol mata, depois passaram 20 anos, não, o colesterol faz bem, não pode ficar sem. Consenso científico, bicho, é assim, é uma coisa mais instável, né, do que coração de mulher, você está entendendo? Ele muda toda semana. Inclusive, vamos supor, nesta mesma questão, vamos dizer, de terraplanismo e globismo, eu chamo de globismo, eles chamam de globalismo, que é errado, globalismo é outra coisa, né? Esse consenso já mudou inúmeras vezes. Não há uma teoria científica que seja unânime na ciência, nenhuma. Por exemplo, todo mundo... se você pegar, por exemplo, os cálculos que Newton fez da gravidade, você vai ser um cálculo de demonstração canônica, o cálculo está certíssimo. Só que é o seguinte, quando você vai estudar um negócio direito, Newton confessava que ele não sabia o que era a gravidade. Então foi apenas um fenômeno que ele mediu. E não dá para você saber realmente se existe aquilo, ou se é o peso dos objetos que os puxa para baixo. É algo que o atrai ou é ele que se empurra? Até hoje isso está em discussão. Né? Uma coisa que ninguém duvida que existe a gravidade. Você quer dizer, ninguém duvida que as coisas que você solta no ar caem. A explicação científica por trás disso pode dar ainda discussão por milênios. Né? Lei da relatividade. Um dia eu disse assim, o Einstein criou a teoria da relatividade para se livrar das consequências geocêntricas do experimento de Michelson e Morley. Porque eles diziam o seguinte, se a Terra está rodando, a velocidade da luz numa direção deve ser maior do que na outra direção, porque ou ela acompanha a Terra ou ela vai contra a Terra. Mediram tudo quanto é jeito, não tinha diferença nenhuma. Resultado, a Terra não está se mexendo para parte alguma. O Einstein leu isso, ficou apavorado e disse, agora nós temos que criar um sistema de referência. Ou nós aceitamos isto, ou nós vamos ter que criar um sistema de referência completamente diferente. Então, ele criou a teoria da relatividade para se livrar das consequências possivelmente geocêntricas do experimento de Michelson e Morley. Eu disse isso, você não imagina quantas cartas indignadas eu recebi. Quando isso é uma realidade histórica, qualquer biografia do Einstein conta isso. Pode ser assim, a biografia mais, como é que se diz, elogiosa da paróquia. Todos dizem isso. Né? O negócio também da gravidade, eu digo a mesma coisa que eu falei da gravidade, que todo mundo xingou, apareceu o Michio Kaku falando da mesma coisa. O cara descobriu a gravidade, mas ele não sabia o que era. Até hoje nós não sabemos o que é a gravidade. Você pegar a teoria quântica, olha, eu já vi vários dos maiores físicos do mundo, Brian Ridley, por exemplo, físico inglês, né? o Wolfgang Schmidt e outros, dizendo, ninguém entende a teoria quântica. Nós sabemos que o experimento dela funciona, mas não quer dizer que nós saibamos o que está acontecendo. Então, como é que você vem dizer que o consenso científico é uma autoridade? A autoridade da ciência é incompatível com a própria natureza da ciência. Se a ciência é uma atividade constantemente autocrítica, que está em constante revisão, ela não pode ter autoridade nenhuma. Ela tem que reconhecer que o que ela diz pode ser desmentido amanhã e, portanto, ela não pode impor nada como autoridade. Isso quer dizer que há um conflito, uma contradição entre o exercício da ciência e o ensino da ciência. Eu comecei a me interessar por isto no tempo que eu trabalhava em revistas de educação, aquelas malditas revistas da Fundação Vitor Chivita, que era a Nova Escola e a Sala de Aula. Eu falo, olha, esse pessoal tenta manter o ensino
fazer com que o ensino acompanhe o estado das pesquisas. Eu digo que isso é absolutamente impossível. Porque o garoto que está na segunda série do ginásio, hoje seria o quê? Sexta série, sétima série, né? Ele não tem condição de acompanhar a pesquisa de ponta. Porque ele não tem nem sequer a matemática suficiente para isto. Como é que eu sei disso? Ora, eu li naquele livro O Sonho de Descartes que, em geral, os chefes de departamento nas faculdades de matemática não entendem as propostas de pesquisa dos seus próprios subordinados. Então eles aprovam ou desaprovam assim, no escuro. Às vezes, para ele entender aquela proposta, ele precisaria estudar meses, né? Então isso quer dizer, por um lado, que a matemática já está 200 anos avançada em relação à física que a utiliza. Essa é a primeira coisa. Em segundo lugar, a própria física, a própria matemática é utilizada nas ciências ultrapassa a capacidade de um aluno de ginásio. Senão não haveria faculdade de matemática, meu Deus do céu. Então, se você não é capaz de acompanhar a matemática que é usada numa determinada pesquisa, você não vai entender aquela pesquisa direito. Eu sei, porque durante anos eu tinha esse problema, eu sou péssimo de matemática. Para compensar, eu tenho um irmão que é um gênio matemático, né? Deus escreve direito por linhas tortas. Então, tudo que eu não entendia, eu pedia para ele me explicava, né? Mas nem todo mundo tem um irmão desse em casa, né? Então tem gente que está aí usando como argumento a autoridade do consenso científico sem poder ter sequer o domínio matemático do assunto que ele está discutindo. Então o que custa confessar? Eu não tenho conhecimento, não tenho treino matemático para entender isso aqui. Então eu confio mais ou menos no que me dizem, mas não quer dizer que isso seja uma autoridade. Isso é apenas uma sugestão. Ora, eu estou aqui ensinando faz anos, tentando desenvolver nas pessoas este senso, vamos dizer, da humildade investigativa. E não consigo. As pessoas aceitam isso enquanto eu estou investigando coisas que para elas não são importantes ou não são valiosas, mas se você toca num ponto, né, você toca... Vamos dizer, por que você não pode colocar em dúvida? Por que eu, como católico, não posso colocar em dúvida os dogmas da minha religião? Eu tenho que fazer isso. Por quê? Se você não duvida de uma tese, você não a entende. A mente humana só funciona por dialética, por oposição, né? Então, como é que, vamos dizer, você pega o maior santo católico, Santo Tomás de Aquino, Santo Agostinho, como é que eles entendiam o negócio? Ué, entendiam tentando refutar, meu Deus do céu. Agora, não pode fazer isso, porque o seu fulano, o pastor, o padre, o bispo, o cardeal, não quer. Ou porque você fica com medo daquilo, né? Ora, a dúvida faz parte inerentemente da dialética da fé, né? Ora, a fé, dizia São Paulo, é a crença nas verdades que você ainda não viu, né? Então você não viu, você está sabendo só por adivinhação. Você não pode crer nisso do mesmo modo que você crê que 2 mais 2 é 4. É um modo diferente de crer. Você está entendendo? Tanto que a fé inclui como um dos seus elementos essenciais a esperança. A esperança é a esperança de uma coisa que não se realizou ainda. Agora, o 2 mais 2 é 4, ele está dando 4 faz muito tempo. Então, são modos diferentes de crer. E as pessoas querem, vamos dizer, afirmar o dogma da sua religião como se fosse do tipo 2 mais 2 é 4. Ou seja, uma coisa autoevidente. E, bom, há coisas na religião que são autoevidentes. Por exemplo, que Deus é infinito e onipotente. Claro, se ele não for infinito e onipotente, ele não é Deus. Foi só parte da própria definição. Mas tem coisas que não são autoevidentes. As promessas de Jesus não são autoevidentes. Você acredita nelas por causa da confiabilidade de quem fez a promessa. Agora, a verdade de uma promessa é diferente da verdade de uma afirmação ontológica, né? O que Jesus disse, eu vou fazer tal coisa assim, assim, você crê porque foi ele que disse, e não porque você está vendo. Você não está vendo. Se você estivesse vendo, a coisa já estaria feita e não seria uma proposta. Veja, a capacidade que você tem o Eugen Rosenstock, você tem páginas maravilhosas sobre esta capacidade de prometer, que é apenas humana. Nenhum bicho faz promessa, né? Nenhum bicho compra a crédito, né? Nenhum bicho promete que vai casar com a mocinha. Ou ele casa ou ele não casa. Agora o ser humano não, eu vou casar com você o ano que vem. No ano que vem já está com a outra e ponto, esqueceu, né?
Então, então, a capacidade de prometer, quer dizer, é a verdade do futuro, né? Então, existem, vamos dizer, três verdades, estão consagradas na Bíblia, quer dizer, a verdade do passado, a verdade do presente perpétuo, como os da matemática, 2 mais 2 é 4, e a verdade do futuro, né? No último dia eu virei buscar você, como diz Jesus, não é assim? Essas três verdades são completamente diferentes, não tem jeito de você captar uma pelo modo que capta a outra. Então, quando eu vejo, por exemplo, pessoas argumentando em favor da sua fé, nos mesmos termos com que argumentaria baseado num consenso científico, estou fazendo um duplo erro. Primeiro, que essa lógica não se aplica a esse tipo de coisa, e segundo, quem diz que o consenso científico tem uma autoridade de tipo divino. Na verdade, para mim, no meu entender, pela minha experiência, o consenso científico não tem experiência, não tem autoridade nenhuma. A autoridade científica é incompatível com a natureza da ciência. Se a ciência é uma atividade permanentemente de autorrevisão e autocrítica, ela nada pode afirmar como verdade definitiva. Tudo ela tem que dizer, olha, parece que é assim. Até o momento, pelo que observamos, parece que é assim. Isto é o máximo que qualquer ciência pode dizer, a não ser ciências puramente formais, como a própria matemática ou a lógica, ou a metafísica. Mas essas ciências não estão falando de nenhuma realidade concreta, estão falando apenas da estrutura da realidade. A estrutura da realidade não é uma realidade, ela não é um fato. Né? Houve um aluno meu, muito prezado, eu gosto muito dele, ele falou, não, aqui você não pode negar a estrutura da realidade. Fala, nenhuma lei física faz parte da estrutura da realidade. Uma lei física pode expressar um fato, e o fato está dentro da realidade. O que está dentro da realidade não pode ser a estrutura da realidade, meu Deus do céu. A estrutura transcende a realidade. A estrutura da realidade é, na verdade, a estrutura do possível. Quando você diz uma coisa não pode ser e não ser ao mesmo tempo, isso é um preceito metafísico, está expressando que é uma impossibilidade absoluta. Não é isso? Mas quando você vê uma impossibilidade real, como por exemplo a impossibilidade de um burro voar, ela é impossibilidade absoluta? Fala, não, ela é relativa. Vamos dizer, o burro, nessas condições terrestres, etc., não pode voar. Talvez num outro mundo ele pudesse. Não há uma autocontradição na ideia do burro voador. Há uma contradição com as condições externas. Do mesmo modo como no caso da Terra esférica, não há contradição metafísica numa Terra em formato de disco, de panqueca, de bolinho de aniversário. Não há, pode haver contradição com os fatos. Né? Isso contradiz os fatos observados, mas dizer, não, isso contradiz a estrutura da realidade. Fala, não, meu, você sempre foi um cara inteligente ainda. Não diga uma coisa dessa. Isso quer dizer que, às vezes, coisas que eu lecionei, que eu ensinei várias vezes, elas não entraram direito. Por quê? O nego estuda o Olavo uma vez por semana, o resto da semana ele passa ouvindo a Globo, lendo a Folha de São Paulo, e pronto, e vai deteriorando a sua inteligência. E pensa que não, né? Quer dizer, o QI de uma pessoa não é uma conquista que você fez de uma vez para sempre. Ele baixa dependendo do material que você está consumindo. No Brasil, a gente sabe que o nosso QI está baixando há 40 anos. Alguém pode se deixar achar imune a isso? Não. Por que você acha que eu fugi daí, gente? Por que eu estava ficando burro? Estava mesmo. Eu vim para cá, melhorou tudo. Não quer dizer que eu estou livre para sempre, porque também existe a burrice americana, também pode infectar você. Então, por exemplo, aqui você vai consultar um médico, o médico está mais preocupado em não ser preso do que em curar você. Né? Ele morre de medo de processo. Né? Então essa é a primeira preocupação dele. Né? O primeiro exame que ele faz é de ordem jurídica, não médica. Né? Então tem isso prejudica as pessoas. Né? Todo esse código politicamente correto, essa besteira toda, faz um mal desgraçado. Por quê? Porque você tem medo de ser punido pela violação. Todo mundo tem. E a partir da hora que você tem medo de dizer as coisas como você as vê, você reprime a sua visão. A famosa brincadeira do Groucho Marx, né? Afinal, você vai acreditar em mim ou nos seus próprios olhos? Eu acho essa a piada mais importante do mundo. Porque no século XX e agora no XXI, todo mundo está sendo submetido a esse tipo de prisão.
tipo de opressão. Você vê um homem que diz que é mulher, você tem que dizer que ele é mulher, senão você pode ir para a cadeia. Como é que é isto? Então eu estou vendo um rinoceronte e tem que dizer que é uma galinha. Você pensa que isso não está acontecendo? Está. Né? Bom, daí você diz, não, então eu minto só para agradar a eles, mas por dentro eu continuo sabendo. Quanto tempo você aguenta manter convicções que você não pode sequer declarar, que não pode ter uma fórmula verbal? Né? Eu vejo que ideias que eu tenho e que eu não escrevi, eu perdi. Se eu tivesse escrito todas as ideias que eu tive, eu seria prêmio Nobel de Literatura, mas não sou ainda porque não escrevi. Tem muitos livros geniais do Olavo de Carvalho que só existiram aqui, não existem mais. E você acha que você consegue manter essas crenças profundas, né? Sem poder escrever, sem poder falar, sem poder discutir com ninguém? Não, elas mudam. O que eles te impedem de dizer, você acaba esquecendo. E às vezes não é uma proibição formal. É pior ainda, proibição tácita. E você acha que vai pegar mal. Então, por isso é que eu sempre disse para vocês, é importante você só ter amizade com pessoas que estão buscando a verdade. Você se livre dos outros amigos. Uma vez um aluno meu que eu gostava muito disse, se eu continuar estudando aqui, daí minha namorada não vai me chamar de meu fofinho. Eu disse, manda essa prostituta embora, rapaz, arruma outra melhor. Quer dizer, você para conservar amizades que não prestam, você sacrifica coisas preciosas de você. Daí quero ver no juízo final você pedir ajuda para esses caras. Vai pedir para sua fofinha. Também, a coisa que acontece que cada vez me espantam mais, e o que mais me espanta é ver que as pessoas não se espantam com aquilo. Por exemplo, quando o número de homicídios anual no Brasil chegou a 70 mil, que dá 3 guerras do Iraque em tempo de paz, e o pessoal está discutindo corrupção, o nosso dinheiro, roubaram o nosso dinheiro. Que se dando dinheiro, pô! O dinheiro vale tanto mais que a vida humana assim? Daí agora fizeram lá um acordo com a China, com a Huawei, que é a empresa que já foi expulsa dos Estados Unidos e da Polônia, empresa criminosa, empresa ligada ao serviço de inteligência chinês, e vão entregar as identidades de todos os brasileiros para a Huawei, ou seja, para o serviço secreto chinês. O serviço secreto chinês vai ter controle total do que se passa no Brasil. Ou seja, vendemos o Brasil. Para quem? Para um governo genocida, assassino de cristãos. Você acha que é lícito um povo, para ele se livrar dos seus apertos financeiros, ele começar a ajudar um regime assassino? Lembre-se, os caras que pensavam assim antes da guerra e comerciaram com a Alemanha, foram todos considerados criminosos de guerra. Ou seja, a sua dureza, a sua falta de dinheiro, não justifica moralmente que você se alie com essas pessoas. No Brasil tem alguém tentando examinar a coisa por esse lado? A moralidade desses acordos? Ninguém discute, só discute se é vantajoso financeiramente ou não. Ou seja, estão transformando o Brasil numa quadrilha de assassinos. Porque se é lícito o povo, para se livrar do aperto, ajudar um governo genocida, então é lícito eu, por exemplo, se eu tiver com apoio, com problemas financeiros, eu resolver a minha situação me aliando a um assassino. O assassino me dá um dinheiro para eu fazer um favor para ele, eu aceito. Então, isso é cumplicidade com o homicídio. E pior ainda, com matança de cristãos em massa. Ninguém está discutindo isso. Agora os caras discutem qualquer coisa.